Bom dia ou boa noite para os terceiros A e D, meus alunos de matemática. Pessoal, a aula passada eu cobrei de vocês, eu pedi para vocês fazerem as seguintes atividades. Atividade do caderno do aluno A5, da página 14, e do livro, os exercícios 9 e 13, da página 180. Você deverá ter postado essas atividades até hoje, dia 22. Para a próxima semana, tem outras atividades que você deverá postar até segunda-feira que vem, certo? Hoje nós vamos falar de polinômios. Então, se você tem o seu livro de matemática aí, você deve abrir no capítulo 8, que é da página 201 em diante. Primeiro, definição de polinômio. O exercício, o livro usa como resolução de uma definição de polinômio, primeiro as áreas. Toda vez que você tiver uma área formada por letras e números, exemplo, x e 2, vamos por 2x. Ao fazer a multiplicação para chegar na área, você vai fazer x vezes 2x. X vezes x dá x ao quadrado. Então o resultado é 2x ao quadrado. Esse daqui é um polinômio do segundo grau, porque o expoente é 2, não porque o coeficiente é 2, mas o expoente é 2. Então identifica ele como um polinômio do segundo grau. Polinômio do zero grau a gente não costuma definir porque ele é simplesmente um número, ele não tem álgebra, não tem letra. Agora um polinômio do primeiro grau, ele só vai ter o valor de x, o y, a, b, qualquer letra, mas o expoente aqui é 1. O do terceiro grau, a gente já trabalha com uma outra figura geométrica que tem aí no seu livro. A forma cúbica. Vamos supor que aqui fosse x, aqui x mais 1 e aqui x mais 2. Então você tem aí três definições para um cubo. E aí você quer saber o volume desse cubo. Você vai multiplicar tudo. X vezes x mais 1 vezes x mais 2. Ao tirar tudo do parênteses, multiplicar um pelo outro, você vai obter um polinômio do terceiro grau. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x. Então eu multipliquei esse x por esse daqui. Agora eu vou fazer o mesmo multiplicando pelo próximo polinômio. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 2, 2x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Agora vamos somar esses dois aqui. X ao cubo, 2x com mais 1x, 3x ao quadrado, mais 2x. Esse polinômio aqui, ele é do terceiro grau. E você nota que está 2, 3, aqui não tem nada, é 1. Se tivesse mais um número aqui, seria do zero grau. Então, terceiro grau, segundo grau, primeiro grau. Você coloca em ordem decrescente. Portanto, o maior grau desse polinômio é 3, portanto, ele é um polinômio de grau 3. E a forma dele é um cubo. Pode ser sempre uma figura geométrica de terceira dimensão, não necessariamente um cubo, pode ter uma outra figura geométrica. Do quarto grau em diante, a gente não tem expressão de desenho, porque ele transcende a figura do comprimento, altura e profundidade. Então, não temos mais que 3 dimensões para representar geometricamente. Então, a gente se limita sempre a figuras geométricas de terceiro grau. Mas existem polinômios de quarto grau, quinto grau, sexto grau, infinitos graus e assim por diante. Bom, no seu livro, na página 203, temos falando sobre função polinomial. O que é uma função polinomial? É a função dada por cada polinômio, é o resultado dessa função
de acordo com as raízes que a gente vai abordar em seguida. E ele fala também de polinômio identicamente nulo. É quando todos os termos dão zero. Os coeficientes que multiplicam esse polinômio são sempre zero e que vão anular cada um deles. Eu vou direto para o valor numérico, que esse aqui é o que a gente vai começar a trabalhar de agora em diante. Então você tem um valor numérico para cada expressão polinomial. O livro dá um exemplo, vou colocar ele aqui. P, que é de polinômio, igual 2x ao quadrado menos 3x mais 5. E ele quer saber se o x vale 4, qual seria o valor desse polinômio, o valor numérico desse polinômio. No lugar do x, você coloca 4. Então, você vai pôr p de 4, porque eu quero, no lugar do x, colocar 4, e vou substituir para cada x o valor de 4. E ele quer saber o valor numérico disso. Então, vai ser, primeiro faz as potências. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Em segundo lugar, você faz os produtos. 2 vezes 16, 32. 3 vezes 4, 12. Agora soma ou subtrai da esquerda para a direita. 32 tira 12, vai dar 20. Não, 20, né? Mais 5. 20 mais 5, 25. Então, esse valor, quando x é igual a 4, dá 25. Então, esse daí é o valor numérico desse polinômio. E você tem outros exemplos aí para contemplar, para a gente entender quando for perguntado qual é o valor numérico desse polinômio. Eu queria que você olhasse o exercício resolvido, que ele fala para a gente discutir o valor de uma constante chamada m. Está assim no seu livro. Ele é dado um polinômio x, que ele é dado por m ao quadrado menos 1 vezes x ao cubo mais m mais 1 x ao quadrado e menos x mais 4. E ele diz que m pertence ao conjunto dos reais. Pode ser número positivo, negativo, pode ser fração, pode ser número irracional, como uma raiz quadrada de 2, ou um π, pode ser qualquer valor desse número. E ele pede para discutir o seu grau. Então, quando pede para discutir o seu grau, nós temos que analisar para ver se esse grau se anula quando o coeficiente é igual a zero. Então, para cada um dos coeficientes, a gente vai igualar a zero para ver quando ele é zero, o que acontece, e quando ele se anula. E se esse coeficiente torna o polinômio de grau atual, grau 3, grau 2, grau 1, ou anula sendo grau 0. E para isso, a gente vai seguir o seguinte princípio. Pega cada um dos coeficientes, iguala a zero para a gente ter o valor dado. Então, você tem aqui o primeiro coeficiente, esse daqui, o segundo, e do terceiro em diante, não tem nenhum valor de m. Portanto, a gente só quer discutir se esse m fosse um outro valor. Como aqui não tem valor m, a gente não discute. A gente só vai discutir sobre esse primeiro coeficiente e esse segundo, no grau 3 e no grau 2. Portanto, vamos partir para esse. M ao quadrado menos 1, vamos igualar a zero. O que vai acontecer se eu igualar esse coeficiente a zero? O 1 passa para lá, fica positivo. O quadrado, potência, passa para lá, vira raiz. Então, pode ser uma raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, ela pode ser mais ou menos 1. Então, nós temos aqui esse valor para discutir. O segundo, vamos pegar esse. M mais 1 igual a zero, passo 1 para lá,
m igual a menos 1. Então chegamos a essa conclusão. Se o m for 1 ou menos 1, vai dar 0 aqui. Porque 1 ao quadrado é 1. Menos 1 dá 0. 0 vezes x ao cubo anula esse grau 3. Então, se for 1 e menos 1, anula o grau 3. Se for menos 1 mais 1 dá 0. 0 vezes x ao quadrado anula o grau 2. Então, para cada uma das respostas, a gente pode anular o grau 3 e ficar somente com o grau 2. Pode anular o grau 3 e o grau 2. E pode ficar apenas com menos x mais 4 e ficar um polinômio de primeiro grau. Então, agora você tem que resolver e pôr as seguintes respostas, como está aí no seu livro. Primeiro, ele fala o seguinte: se m for diferente de 1 e menos 1. Então, se m for diferente de 1 e m for diferente de menos 1. Então, se for qualquer número diferente, ele continua com grau 3. O grau desse polinômio é 3. Certo? Depois ele coloca, se m igual a 1. Se m é igual a 1, o que vai acontecer? Se for 1 ao quadrado, 1. Menos 1 dá 0. 0 vezes x ao cubo, cancela o grau 3. O grau 3 deixa de existir. Mas se for 1 mais 1, dá 2. 2x ao quadrado continua com grau 2. Então, o que vai acontecer? Ele vai se tornar de grau 2. O grau 3 anula, fica somente o grau 2. E se m for igual a menos 1, o que vai acontecer? Agora você tem que pensar. Se m for igual a menos 1, vai cancelar o grau 3. Aqui vai dar 0. 0 vezes x ao cubo, cancela. Se aqui for menos 1 mais 1 dá 0. Cancela o grau 2. Vai ficar apenas com o grau 1. Então, ele vai ser de grau 1. Então, discutir um polinômio de acordo com uma constante que ele fornece, uma letra que ele vai fornecer dentro do polinômio, é discutir essas respostas aqui. Quando esse polinômio pode ser de grau 3, continua do jeito que está, de grau 3, valendo qualquer número, desde que seja diferente de 1, diferente de menos 1 nesse exemplo. Se ele passa a ser de grau 2, porque se o m for igual a 1, vai cancelar o grau 3, ele vai ficar só como grau 2. E se ele for igual a menos 1, vai cancelar o grau 3, o grau 2 vai ficar apenas com o grau 1. Então, dependendo do valor que você dá para m, pode cancelar um grau ou não, dependendo do valor. Então, discussão é isso. Vai cair um exercício nesse que eu vou pôr para você. Você vai discutir essa questão. E dentro da proposta do livro, você tem aí raiz de um polinômio. O que é uma raiz de um polinômio? Aqui. Raiz, a gente conhece desde o ensino fundamental. É quando o polinômio assume um valor que, substituindo os valores de x por esse valor dado, ele dá como resposta 0. Então, tem um exemplo aí no seu livro. X ao quadrado menos 7x mais 10. E ele quer que nesse polinômio chamado p de x, você trabalhe com os valores para 5 e depois com os valores para 3. E ele pergunta, né? Se 5 é raiz e se 3 é raiz também. Então é só substituir. No lugar do 5, do x você coloca 5. 5 ao quadrado, 7 vezes 5, mais 10. 5 ao quadrado é 25. 7 vezes 5, 35, mais 10. 25 tira 35, fica menos 10. Com mais 10, 0. Opa, essa é a raiz. Deu 0. Agora vamos ver com 3. 3 ao quadrado, menos 7 vezes 3, mais 10. 3 ao quadrado é 9. 7 vezes 3, 21, mais 10. 9 tira 21,
Então dá menos 21, 20, se fosse 10 seria 11, 12. Menos 12 mais 10. Menos 12 mais 10, menos 2. Opa, aqui não é raiz. Qualquer número que dê, que não seja zero, não é raiz. Se der zero, sempre é raiz. Então, para nós, o polinômio, ele tem como raiz valores que sempre, colocado no lugar do x do polinômio, ou pode ser no local de qualquer letra que o polinômio assuma, sempre o valor dá zero. Isso é uma raiz do polinômio. Se der outro valor, não é. O que é a raiz? Nesse polinômio, que é uma equação do segundo grau, a gente sabe que é uma parábola, ele vai ter duas raízes, que a gente chama de x', x2', x1, x2. Uma delas é o 5. Vou pôr aqui, ó. A outra não sei qual que é, não calculamos, tem que achar o Bhaskara e etc. A outra é um outro número, mas não é menos 2. Menos 2 é um valor que, para o x, menos 2, vamos supor que ele esteja aqui, ó, menos 2, ele dá um valor que não é raiz. Para ser raiz, tem que estar cortando o eixo das abscissas, que é o eixo x. O 5 está cortando, o menos 2 não está cortando, ele não faz parte das raízes. Beleza? E para encerrar essa aula, eu trabalho agora com operações de polinômios. Eu não vou trabalhar hoje com divisão, vai ficar para a aula que vem, porque a divisão de polinômio é um pouco mais complicada do que a soma, subtração e multiplicação. Então, no seu livro, tem os seguintes exemplos. Eu tenho dois polinômios. Eu tenho 3x ao quadrado mais 2x menos 1. E tenho um outro polinômio, menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x menos 5. E eu quero chamar esse polinômio de p de x. E eu quero chamar esse polinômio aqui de q de x. E eu quero agora a soma de p de x mais q de x. Quanto que daria o resultado disso? Primeira coisa, coloco os dois polinômios dentro do parênteses. E coloco mais somando. Cuidado para não se perder na hora de colocar os valores. Agora, tira do parênteses. Se aqui for menos, você vai inverter o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Como é mais, simplesmente coloca todos os valores sem alterar o sinal deles. Se fosse menos, trocaria. Agora, você vai somar grau com grau. Segundo grau, eu vou somar com segundo grau. Aqui, ó, segundo grau com segundo grau. Certo? Primeiro grau, eu vou somar com primeiro grau. E terceiro grau, eu vou somar, mas não tem terceiro grau, só tem ele. Então eu vou repetir. Quando não tem nada, eu repito. Então, menos x ao cubo, só tem ele. X ao quadrado com x ao quadrado, eu somo os dois números. 4 mais 3, 7x ao quadrado. X com x, eu vou somar, mas menos 2 com mais 2, anula, são opostos. Então, eu cancelo esse, não vou nem colocar. Agora, os números que sobraram, menos 5 e menos 1. Menos 5 e menos 1, os dois são negativos, eles se somam, menos 6. Portanto, o polinômio resultante da soma vai ser essa. Menos x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 6. Você somou elas aí. Deixa eu ver se bate com o livro, com o exercício do livro, bate certinho. Para subtrair, você só vai tomar cuidado que aqui vai ser menos. E aí você troca os sinais de dentro do parênteses invertendo. Se aqui fosse menos, aqui seria
menos com menos daria mais x ao cubo, aqui seria menos 4x ao quadrado, aqui ficaria mais 2x, aqui ficaria mais 5. Só troca os sinais e aí soma normalmente como fizemos. Vamos pegar um exemplo agora de multiplicação de produto. Usando ainda o livro como exemplo. Então ele tem aí, ele tem dois exemplos. O C eu não vou nem fazer porque ele é muito fácil. É um número real vezes um polinômio. É só multiplicar cada um dos elementos, coeficiente, vezes o número. E aí colocar o resultado. Você tem no livro aí, é muito fácil. Eu vou fazer a letra D, que é um pouco mais difícil. Então você tem dois polinômios. Polinômio x, p de x, que é 3x menos 4. E o q de x, que é menos 2x mais 5. E eu quero o produto desses dois polinômios. Portanto, eu quero p de x vezes q de x. Ou seja, esse valor vezes esse. Coloca dentro do parênteses 3x menos 4 vezes menos 2x. Vou pegar aqui. Menos 2x mais 5. Qual é o resultado disso? Ao fazer multiplicações, você nota que são dois termos, 3x e menos 4, 2x e 5. Esse tem que multiplicar tanto o 2x como o 5. Esse tem que multiplicar também os dois. Portanto, você vai ter que fazer 4 multiplicações quando você tiver dois termos aqui e dois termos aqui. Então, faça essa multiplicação resolvendo cada um deles. Vai ficar igual 3x vezes menos 2x, mais com menos, menos, toma cuidado com o sinal, 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado. Agora 3x vezes 5, 3 vezes 5, 15x. Menos 4 vezes menos 2, menos com menos, mais, 4 vezes 2, 8, e x. Agora, menos com mais dá menos, 4 vezes 5, 20. Agora, observa que você tem aqui dois polinômios de primeiro grau, dois termos de primeiro grau. Você soma eles. Então, vai ficar 6x ao quadrado, 15 mais 8, 23. X menos 20. Agora soma tudo? Não, não soma nada. Você não soma graus diferentes. Você só soma quando os graus são iguais. Primeiro é primeiro, segundo é segundo e assim por diante. Como aqui são graus diferentes, você deixa desse jeito e acabou a conta aí. Então aí, os exercícios do livro até multiplicação. Próxima aula a gente entra em divisão. Eu dedico a aula que vem, segunda-feira que vem, somente a divisão. Eu vou passar os exercícios para vocês, todos eles estão no livro, para que você possa resolver eles e me mandar a postagem. Procura tirar fotos com o celular deitado em sentido horizontal. Observa, você está focando. Tem alguns me mandando foto, mas a foto está muito mal tirada, está desfocada e eu não consigo enxergar os números. Então fica com a câmera bem fixa, fotografa numa claridade boa, pegando sempre o exercício no sentido horizontal. Muito bem, um abraço a todos, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se fala segunda-feira que vem, tá certo? Obrigadão!